tem coisa para a gente comentar aqui. Parte positiva para o Flamengo e muito trabalho que o Dorival vai ter com esse time do Corinthians. O Dorival que ainda não assinou, tá? Assina amanhã e será o novo treinador do Corinthians, mas estava no Maracanã e viu o que viu, uma sapecada 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos para os gols e aí eu já vou dando boa noite aqui para os nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala, dois times de camisas poderosas, mas que só um, o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito, um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta, um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians uma atuação muito abaixo do que se era esperada para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia, e o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. Bolas na trave. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center. E colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só, eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. Jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né, de usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e, poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, ver que Pedro saiu na cara do gol, Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses. Ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi a exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso. Merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mas tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente. Né? Isso dá uma certa vantagem pra gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade do Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável. É incomparável. Muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo. 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou... Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira.
O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Se ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou. Sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Ah, mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, líder do campeonato. O Pedro está voltando agora, não está? Ah, está voltando agora. Quantos gols ele já fez? 3. É isso? Quantos gols ele já fez? São 4? 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto. Quase nem não, o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio-campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus. Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo o controle do jogo. E aí, quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos, então o Flamengo abre o placar e em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia a necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. Então, é por isso que a gente vê o percentual de posse de bola um pouco mais parecido. Mas com relação a controle de jogo, situações criadas, intensidade, ficou muito clara a diferença no jogo de hoje. Eu acho que tem muita relação, Marcela, com o que você falou, com a escalação que o Corinthians entrou, né, no jogo de hoje, assim. O Flamengo ele tem duas questões que são básicas para o adversário, que é controlar o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos, onde o Flamengo coloca uma intensidade de jogo muito alta, e você povoar o meio-campo a ponto de que o Flamengo não tenha esse controle. E nada disso aconteceu. O Flamengo conseguiu usar a intensidade durante os primeiros 15 minutos, por isso que faz o gol também logo no início, e o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo, não conseguiu criar dificuldades de marcação. Então, isso foram um dos fatores que acabaram propiciando aí ao Flamengo esse grande resultado. E fora isso, a intensidade de jogo, né? Para você enfrentar um Flamengo, né,
nesse nível e não colocar intensidade de marcação, enfim, correções de posicionamento, o Corinthians apresentou hoje muitas falhas defensivas, então é isso. São dois times, como eu falei, de camisas poderosas, mas que hoje ficou muito claro, assim, nem sei se essa diferença é tanta, né? Se o Corinthians é tão abaixo do que o Flamengo pode apresentar dentro do Campeonato Brasileiro, mas hoje, no jogo de hoje, isso ficou muito claro, assim, e a diferença foi muito grande. Eu fiquei até me questionando, será que a diferença do Flamengo para o Corinthians é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Sabe o que me lembrou, Zinho? Me lembrou Argentina e Brasil. Aquela goleada da Argentina, o último encontro entre a Argentina e Brasil. Eu ficava, mas que coisa absurda, sendo o Corinthians do Brasil, logicamente. Zinho, e tem uma coisa também, muitos erros individuais e acertos individuais do Flamengo, né? Mas é claro que quando você começa errando na escalação, você facilita muito para os erros individuais e para os acertos também do adversário. A sua comparação foi muito boa, Marcela. Até eu não gosto muito dessa comparação, porque quando fala Brasil e Argentina, né, eu fico um pouquinho irritado, né, um pouquinho chateado. Mas eu tenho que concordar com você. Mas eu concordo, sabe o quê? Assim, o Brasil, fazendo um paralelo, a seleção brasileira tem jogadores de alto nível como a Argentina tem. Sim. Só que o Brasil não tem um time pronto, não tem um time organizado. Tanto é que está trocando, já trocou de treinador. Aí vem para o Flamengo e para o Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores. Há pouco tempo foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Ganhou com autoridade, ganhou no Allianz Parque o primeiro jogo, né? Já ganhou fora de casa. A gente aqui elogiava o Corinthians, que encontrou um modelo de jogo, uma estrutura de jogo. A gente elogiava o Yuri Alberto, artilheiro, Memphis Depay, um meia atacante. A gente estava aqui elogiando o Carrídio, que era um motorzinho do time, que vai e volta. Né? Aí tinha o Garro nesse time, o Romero não estava, o Coronado machucado. Mas eu, particularmente, olhava assim, um crescimento do Corinthians com bons jogadores e até montando uma estrutura de elenco para ter peças de substituições. Mas aí o paralelo é o seguinte... Hoje, o treinador que era da seleção caiu e muitas vezes ele estava no Maracanã assistindo esses jogos para convocar jogador para a seleção. Hoje ele estava olhando o time, o que ele vai ter que fazer para a apresentação dele segunda-feira em diante. Então já começa por aí, você não tem o treinador. O treinador que está interino, coitado do Orlando lá, está tentando montar alguma coisa. Eu até, né, vocês estão falando de escalação, mas o que ele poderia fazer tão diferente? Porque esse time que entrou em campo... É o time que vem jogando também do Corinthians. Não tem muita coisa diferente, não. Vai botar mais um volante para fechar mais o meio-campo? De repente, pode ser. Mas o Carrídio, eu via sempre ele jogando mais como um terceiro homem de meio do que um meia pelo lado direito. Aí, o posicionamento dele eu não gostei hoje. E aí pega o Flamengo numa tarde inspiradíssima, porque o time do Flamengo que jogou hoje é o time titular do Flamengo. A gente tem a dúvida não, o Alexandre, se quando melhorar, ele é o titular na lateral esquerda. Mas o restante, até o Bruno Henrique, eu não sei se é o titular nesse time, porque o Everton Cebolinha, antes da lesão, ele que estava sendo titular do time. Então tem essa disputa. Mas você pensar no meio-campo com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Gerson, esse é o meio-campo titular. A zaga é a titular. O Danilo está buscando o espaço, pode virar um jogador titular, mas ele, Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley na direita, o Rossi no gol. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje, e o Flamengo atropelou. Também quando você já tem um 3-0 no primeiro tempo, é difícil você... Um gol com 4 minutos de jogo, você vai perdendo ali o seu brilho e é difícil você reencontrar, e foi isso também que aconteceu com esse Corinthians. O Dorival Júnior, próximo técnico do Corinthians, estava no Maracanã, então ficou ali olhando de longe, e Pascoal vai ter trabalho. Vai ter coisa para fazer com esse Corinthians, hein? Porque eu tenho algumas dúvidas a respeito do Dorival no Corinthians, porque eu não sei se o Corinthians contempla todas as ideias do Dorival. Eu não sei se o Corinthians vai dar a ele o tipo de jogo que ele gosta, que é como diria o outro, ele que se vire. Talvez essa foi uma das partes discutidas
com o presidente do Corinthians, com o Fabinho, que está ali do lado dele, porque ele já pleiteou reforços. Eu acho que os reforços partem, inclusive, do miolo de zaga do Corinthians, que é muito instável. O Corinthians vai ter que mudar um pouquinho de estilo de jogo. O Corinthians joga com um volante fixo, que é o caso do Ranieri, e precisa desse jogador da frente da zaga. O Dorival prefere 2 jogadores que saiam para o jogo, né? Veja o que ele fez com o Alisson no São Paulo. O Alisson era um ponta que ele transforma em volante, segundo volante do São Paulo. Mas é que ele tinha um monstro de primeiro volante, Pablo Maia. Então, dá para fazer isso. Então, o Corinthians tem um bom primeiro volante, precisa encontrar um homem de saída. Quem for esse homem de saída, a gente fica aqui escolhendo nomes, tentando elencar nomes para botar no time do Corinthians, e a velocidade pelo lado do campo. Essa é uma carência do time do Corinthians. O Corinthians não é um time que explode quando tem a bola do meio campo para frente, que pega a bola e sai correndo para obrigar a defesa dos zagueiros correrem olhando para o goleiro do próprio time. Não tem. O Corinthians é um trabalho de bola, um time que trabalha a bola. É característica do treinador que saiu. A característica do Dorival é diferente. Então, vamos ver se o Corinthians consegue dar a ele todas essas vertentes para que ele possa fazer um bom trabalho no Corinthians. Tem muita coisa para arrumar. Tem coisa para arrumar nas laterais, tem coisa para arrumar na zaga, tem coisa para arrumar entre os volantes e principalmente a saída de bola do meio-campo para frente. Sem o Garro, o Corinthians não tem criatividade. Eu até entendia que o Memphis poderia fazer essa função como homem de ligação do meio-campo com o ataque. Mas quando ele vai para a seleção da Holanda e joga como centroavante e faz gols como centroavante pela seleção da Holanda, dá assistência como centroavante, para mim muda completamente a história. Ele pode jogar mais perto do Yuri Alberto, desde que tenha essa velocidade pelo lado do campo. É uma carência que tem o time do Corinthians. Pela característica do Dorival, ele teria colocado um time diferente hoje, Fábio? Então, Marcelo, eu acho assim, com relação ao Dorival assistir o jogo, eu acho que é algo que você olha, você vê o que aconteceu de errado e são muitas coisas, e não vou falar passa uma borracha. Mas eu acho que não é esse Corinthians que o Dorival imaginou que chegaria, né? E é o nível que o torcedor talvez esteja um pouco mais acostumado a ver. Eu acho que foi um pouco fora da curva essa exibição hoje. Tem a ver muita relação com o adversário, né? Porque a gente já falou aqui muito sobre o Flamengo, o que o Flamengo produziu hoje. E tem a ver também pela maneira como o Corinthians se comporta dentro desse jogo. Eu, assim, quando eu vejo a escalação, agora é muito fácil falar, né? Como o Felipe falou, né? A gente senta aqui e fala depois de algo construído. Mas, assim, todas as observações que eu faço com relação ao Corinthians, e no trabalho do Ramon, por exemplo, né? Que foi o último treinador, o Corinthians, quando joga com essa linha de 3 homens de frente, eu acho que perde muito a questão do meio-campo, assim. Isso como um todo. Sim. Agora, olhando para esse Flamengo, então, assim, olhando para a escalação inicial, me chamou a atenção, sabe? De você ter em alguns momentos, porque assim, como a gente falou aqui um pouquinho, a hora que estava na entrevista coletiva, o Corinthians em alguns momentos do jogo, lógico que tem a relação do gol muito cedo, o Corinthians tem que buscar o empate, enfim. Mas em alguns momentos do jogo, o Corinthians teve 4 homens na frente, porque teve o Romero pelo lado esquerdo, tem o Memphis que na marcação, questão de marcação, ele não contribui muito. O Yuri Alberto não tem essa responsabilidade também. E o Carrillo, em alguns momentos, jogava pelo lado direito, como a gente está vendo aí. Então, assim, você enfrentar o Flamengo e você tem em algum momento 4 homens de frente, você está abrindo muito o meio campo. E é onde o Flamengo ganha os jogos. Porque o Flamengo, ele povoa muito o setor. Por mais que você tem o Gerson, que ocupa o lado direito, mas que faz a função de meio campo. O Cebolinha, ele ocupa o lado esquerdo, mas em muitos momentos ele faz um pouco esse posicionamento de meio campo. Os laterais do Flamengo, eles jogam um pouco mais avançados, então eles ocupam também esse setor. Então, assim, você olha durante todo o jogo e você vê o Flamengo em todos os setores com jogadores a mais do que o Corinthians. Aí, isso para o Flamengo é quase uma barbada, né? Você olhar e entender o que vai ser construído dentro do resultado. Então, assim, eu acho que o Dorival, ele precisa de peças, né, como o Pascoalzinho falou, mas eu acho que o material humano que ele tem em mãos, em um bom sistema, eu acho que dá para começar um trabalho, sabe? Dá para você montar um sistema mais seguro, você usar ali, por exemplo, o Memphis numa questão mais de criação, né? Você ter o Yuri Alberto um pouco mais centralizado, mas o Corinthians tem jogadores de meio campo para você fazer um time muito mais equilibrado do que a gente viu hoje, principalmente nesse jogo contra o Flamengo. Vai faltar um para correr, né, Fábio? Não, vai faltar um para correr. Aí, né,
você tem que usar um pouco mais os laterais, por exemplo, né? Porque o Angileri, por exemplo, ele participa desse momento de jogadas pela beirada. Quando o Corinthians abre aquele espaço, você vê o Angileri fazendo essa função. O Mateuzinho, algumas vezes, você não percebe esse movimento, porque o Carrijo ocupa mais aquele espaço. Assim, Marcelo, tem muito trabalho para ser feito pelo Dorival, mas o Corinthians já apresentou em jogos algo muito mais competitivo do que a gente viu no jogo de hoje. Concordo. Zinho, você também faria um jogo diferente ou você escalaria esse Corinthians diferente para a partida de hoje, Flamengo no Maracanã? Olha, eu não sei se eu mudaria nome, eu mudaria atitude. Sabe? Tem uma diferença muito grande. Porque, para mim, o Romero, ele não é um atacante mais da velocidade e ele sempre se destacou ser um homem tático. Sem a bola, ele baixa as linhas, vem atrás, quase na linha dos volantes. O Carrídio não é ponta, ele é um meia que joga, que cai pelo lado direito. Então, assim, é muito mais atitude. Se esses dois jogadores que eu citei, sem a bola, tivessem um comprometimento e uma intensidade maior para marcar, o Corinthians estaria melhor compactado. 2 linhas de 4. Não estou nem contando com o Memphis e com o Yuri Alberto, que podem também, sem a bola, baixar na linha de meio campo para o time ficar mais compactado. Então, assim, eu não estou falando em mudança de nome de jogadores. Eu estou falando de atitude que o Corinthians não teve hoje. E que eu estou com o Fábio Luciano. Foi uma tarde infeliz. Eu estou indo muito para esse lado. E um momento brilhante do Flamengo. Foi o melhor jogo do ano do Flamengo, gente. Na minha opinião, foi disparado o melhor jogo do ano do Flamengo, relembrando os grandes momentos do Flamengo. Os jogadores, além de quererem e se entregarem, o Felipe Luiz falou isso, mérito dos jogadores. Eu planejo, eu monto uma estratégia, ofereço para eles e eles têm que resolver. E eles estão querendo. E ele falou, na linha defensiva, não estou falando só na última linha, os 4 defensores, eu estou falando dos 11. Quando o Flamengo está sem a bola, os 11 têm responsabilidades, têm funções a serem executadas. E eu transporto isso para o Corinthians. O Corinthians, com um treinador interino, com a desorganização que teve, com a saída de um treinador, com as dificuldades, com a pressão, com a cobrança, com as contusões, com os jogadores fora, perdeu um pouco esse foco e entrou para um jogo contra o melhor time do Brasil, jogando em casa no melhor dia desse time, sem uma intensidade de pelo menos igualar na pegada, na força. Porque tecnicamente o Flamengo é melhor. Pelo menos você tem que ganhar na força, na vontade para diminuir essa vantagem do seu adversário. O Corinthians não teve isso hoje. Eu acho que o Dorival vai melhorar isso. Ozinho, a diferença de Flamengo para o Corinthians, ela não é tão grande como vimos hoje em campo? Tecnicamente é maior, bem maior. Mas assim, eu já vi o Corinthians disputar com o Flamengo e essa distância ser diminuída. Inclusive em jogos decisivos. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians nos pênaltis, com o último gol do Rodinei. E o Corinthians ganhando do Flamengo no Maracanã. Eu vi duelos de Flamengo e Corinthians que o Corinthians bem estruturado sem a bola, o Corinthians entendendo que o Flamengo é melhor e o Corinthians disputando mais, brigando mais, tirando mais o espaço do Flamengo, essa diferença que é enorme tecnicamente e de elenco, ela ficar menor. Não estou dizendo que com isso o Corinthians tem um time igual ao do Flamengo. Não tem. O Flamengo é melhor. Mas os times que forem jogar contra o Flamengo, se der o espaço que o Flamengo teve hoje, se o time não disputar e não tiver intensidade como o Corinthians não teve hoje, se deixar esse time do elenco, esse time do Flamengo, que é maravilhoso, jogar com levantar a cabeça, olhar, saber, e ainda mais estando num dia inspirado, vai tomar goleada, vai perder. Então o que eu quero dizer é o seguinte, um Corinthians com um treinador que treine o time, que organize, que posicione os jogadores, que dê responsabilidade e que faça um ambiente melhor, eu não vi um ambiente muito bom no Corinthians. As últimas notícias, teve briga de um aqui, reclamação de outro ali, o Memphis mesmo deu declarações, reclamou, culminou na saída do treinador. Então esse ambiente, você vai jogar contra o melhor time do Brasil, na casa dos caras,
e você sem intensidade, desorganizado e com uma atmosfera um pouco conturbada, a chance de acontecer o que aconteceu é enorme, e aconteceu. Mas eu acho que o Corinthians com o Dorival pode ganhar essa confiança, essa estrutura, essa organização de time, porque eu vejo bons jogadores no Corinthians. Eu acho que dá para o Dorival arrumar esse time.